Olá, bom dia. Nós vamos começar o programa de hoje com uma boa notícia. Ao contrário do resto do país, o Maranhão teve uma queda no número de feminicídios nos últimos 2 anos. Em 2024, a gente registrou 69 casos. Ano passado, 51. Isso dá uma redução de cerca de 25%, gente. É um percentual bem alto e que vale a pena ser comemorado. Mas por que isso aconteceu? Quais os fatores que levaram a esse resultado? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para tomar café, para conversar sobre isso, é a doutora Wanda Moreira Leite, que é delegada de polícia, é claro, e é chefe do Departamento de Feminicídio do Maranhão. Bom dia, doutora Wanda, seja bem-vinda. Bom dia, Elda. Muito bom estar mais uma vez aqui contigo. Principalmente para falar de números bons aqui, porque toda vez que a senhora vem, a gente conversa, mas o assunto é bem pesadinho, né? Violência contra a mulher. Vamos falar de violência contra a mulher, claro, mas vamos comemorar esse resultado que a gente teve, porque no resto do Brasil houve um crescimento no número de feminicídios, não é isso? É verdade. No ano de 2025, a gente teve a maior taxa de feminicídios registrada aqui no Brasil. 1.474 mulheres foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. Historicamente, esse número vem crescendo a cada ano. E aqui no Maranhão, ao contrário do que ocorreu no resto do Brasil, a gente teve essa diminuição de 25% no número de feminicídios, que é fruto desse trabalho de toda a rede de proteção à mulher, não só aqui da capital, mas no interior do estado. A gente trabalha realmente de forma articulada para garantir o que a Lei Maria da Penha dispõe, né? Proteção integral a todas as mulheres. Pois é, a nossa rede de proteção, a gente pode dizer que ela é bem, vamos dizer assim, bem robusta, né? Nós temos muitos órgãos participando, muita gente envolvida nesse trabalho, o que dá uma certa segurança para a mulher, uma certa garantia de que ela vai ter esses direitos respeitados, mesmo quando eles são ameaçados. Sim. O que a gente vê, Elda? Não só aqui no Maranhão, mas no Brasil inteiro. As mulheres que morrem são aquelas mulheres que não pedem ajuda. Isso. Então, o silêncio só ajuda o opressor, o homem agressor. Então, é necessário que a gente sensibilize toda a sociedade para que denuncie qualquer caso que você tome conhecimento que seja de violência contra a mulher. Porque muitas vezes a mulher que está vivendo aquele relacionamento abusivo, ela já está tão fragilizada e vulnerável que ela não consegue pedir ajuda. Nem força para pedir ajuda, né? Então, a mulher que procura a delegacia, ela nunca vai sozinha. Ela sempre vai acompanhada de uma amiga, de um parente, de outra mulher. Ela quer sair daquele relacionamento abusivo, mas ela não se sente forte o suficiente para pedir ajuda. Isso é interessante, porque quando você diz isso, a gente tem a sensação de que a sociedade já se comprometeu com esse trabalho. Aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, já ficou no passado. As pessoas já sabem que elas podem participar desse processo, que elas podem ajudar nesse serviço de proteção? Sim, já sabem, mas ainda assim existe muito ainda do machismo, de se falar, se ela tá é porque ela gosta. Não existe nenhuma mulher que goste de apanhar, não existe nenhuma mulher que goste de estar num relacionamento abusivo, mas ela não consegue sair por uma série de fatores. E você que é vizinho, que você que é amigo, que é familiar de uma mulher que sofre violência, você não precisa nem ir até a delegacia para denunciar. Se o crime está acontecendo naquele momento e você está ouvindo, a gente ouve, Elda. Você sabe disso. Ouve, principalmente prédios, apartamentos, fica tudo muito grudadinho, né? Você está ouvindo, ligue para o 190. Imediatamente, uma viatura da Polícia Militar vai com prioridade total para atender aquele caso, salva a vida dessa mulher e faz a prisão daquele agressor. A gente, assim, rompe esse ciclo da violência e evita o feminicídio. Porque a gente pode ficar naquela... Eu estou ouvindo uns gritos ali, mas será que isso é uma briga de verdade? Será que eles estão fazendo, né? No caso de dúvida, é só uma vez, né? Exatamente, nunca é só uma vez. Então, tanto é que quando ocorre o feminicídio e a gente chama essas pessoas até a delegacia para prestar depoimento, todas são unânimes em falar, eu sabia. Eu já tinha visto outras vezes, eu já tinha ouvido outras vezes gritos de socorro, inclusive a família sabia. Mas, infelizmente, raramente algum familiar vai até a delegacia para denunciar, ou liga para o 190, ou liga para o 181, que é o Disque Denúncia. Os amigos participam mais do que a família? Na verdade, mesmo após o feminicídio, ninguém quer se envolver.
né? É, As né? pessoas, ainda existe essa crença de que aquilo ali é a vida íntima do casal e que as pessoas não precisam e nem devem se envolver. Exatamente isso. Mas além disso, é crime, né? É crime, é crime. Mas é o que eu tô dizendo, aquela coisa cultural. É difícil você romper costume de séculos, não é nem de décadas, é de séculos, né? Verdade. Porque partiu-se do princípio de que o homem manda no casal. O homem é o chefe da família. Se ele é chefe, ele pode fazer o que ele quiser e que ninguém de fora tem o poder ou o direito de se meter, mesmo que a vida de uma pessoa esteja em risco. Verdade. A gente vê que essa realidade vem mudando aos poucos. É né? devagar, muito devagar. Devagar, mas a gente precisa, por isso que a gente trabalha tanto com a prevenção. Isso. Em campanhas educativas, com palestras, levando informação para toda a sociedade e sensibilizando de que isso é crime, que a gente só vai mudar essa realidade com a participação de todos. Não basta a atuação do Poder Judiciário, da Segurança Pública, do Ministério Público. A gente precisa do envolvimento real de toda a sociedade para que a gente mude essa realidade. Imagine, vocês estão oficialmente cuidando desse guarda-chuva, né? O guarda-chuva está aberto. Sim. Mas se quem estiver perto dessa mulher também não oferecer uma proteção, ela pode facilmente ser alcançada pelo agressor. Exatamente. Pode facilmente ser alcançada. E eu falo muitas vezes, e até as pessoas se assustam, mas a verdade é, não existe segurança para a mulher que está num relacionamento Não existe, exatamente. agressivo, não existe. A qualquer momento, essa violência pode escalar e essa mulher pode vir a sofrer o feminicídio. Então, o que nos resta é quebrar o silêncio e denunciar. A partir disso, com a movimentação de todo o sistema, essa mulher realmente será protegida, a gente consegue romper, de fato, o ciclo da violência e salvar a vida dessa mulher. Pois é, nessa entra o trabalho da Patrulha Maria da Penha, né? Importantíssimo. Importantíssimo. Eu estive conversando aqui com um coordenador, que eu achei muito interessante ser um homem participando de um processo desse. Eu achei muito significativo esse fato de um homem estar tomando conta de uma Patrulha Maria da Penha, mostrando que o homem pode sim participar desse processo de segurança da mulher. Isso é uma quebra de paradigma. Eu acho que o Maranhão está de parabéns nesse quesito, sabe? Importante isso que você falou, porque o homem não só pode, como ele deve. Exatamente. Porque nós mulheres... Ele sempre deve, só que nem sempre ele entra. Não entra, então a gente precisa... Essa nossa sensibilização também envolve os homens. Exatamente. Porque nós mulheres somos mortas por homens. Nós mulheres somos violentadas por homens. Então, para mudar essa realidade, o homem precisa necessariamente estar envolvido. Exatamente. Essa luta pelo fim da violência contra a mulher é uma luta de homens e mulheres de bem. De todo mundo que se sente responsável pela segurança de todo mundo, gente. Está acontecendo, por exemplo, com uma vizinha sua, com uma vizinha minha, mas pode acontecer comigo. Você não sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro da casa dos outros, né? Verdade. Parece que esse ciclo de violência, ele leva um tempo até chegar. No final, a morte não acontece de uma hora para outra, né, delegada? Geralmente são 7 anos que a mulher vive nesse relacionamento abusivo até que ela consiga ou romper com o relacionamento ou que ela venha a sofrer o feminicídio. Então é muito tempo. É muito tempo de sofrimento. Essa mulher, quando a gente sabe do feminicídio e passa a investigar o histórico de violências que essa mulher sofreu, aí a gente vê ela sofreu todos os tipos de violência até vir a ser morta. Ela, a família inteira, os filhos principalmente, né? Todo mundo participou desse processo de sofrimento. Mas nós vamos dar uma pausa nessa conversa, nós vamos só continuar tomando nosso cafezinho e nossa água e volta já para conversar. Só um minutinho que eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a queda no registro de feminicídios no Maranhão, que chegou a 25% de 2024 para 2025. Isso representa que muitas mulheres deixaram de ser mortas, que muitas vidas foram preservadas. E eu estou conversando aqui com a delegada Wanda Moura Leite, que é chefe do Departamento de Feminicídios do Maranhão. Quando ninguém faz vada, eu mesmo faço. Eu mesmo faço. Isso significa que a gente teve de 69 para 51, deu o quê? Deu quantos casos? 18 casos a menos. 18 vidas foram preservadas. Imagine só, se uma a gente já comemora, 18 a gente comemora 18 vezes, né? Verdade, a gente vai continuar trabalhando de forma intensa até que nenhuma mulher venha a ser morta
pelo simples fato de ser mulher, porque é totalmente diferente do contexto dos homicídios de homens no Brasil. Enquanto os homens são mortos na rua, em brigas de bar, Exato, brigas de futebol, briga de briga futebol, de trânsito, ou a reagir a um roubo, nós mulheres somos mortas dentro da nossa casa, pelos nossos companheiros atuais ou ex-companheiros. Muitos desses crimes são presenciados pelos nossos filhos. Então, a casa, que deveria ser o lugar mais seguro para nós mulheres, não é. Exatamente. Você não pode correr para casa para se sentir em segurança. Por quê? Porque lá é onde está a insegurança, né? Tanto, Elda, que o período que é mais crítico para as mulheres é Dia das Mães, mês de maio, esse período do mês de maio, e final do ano, Natal e Ano Novo, que é quando a família está reunida. Que era para a gente comemorar os afetos, os relacionamentos. Infelizmente, nesse período, a gente tem aumento nos números de casos de violência contra a mulher e feminicídios. É um absurdo. Essas datas que são super significativas para a família. Quando a família está reunida, é justamente neste momento em que a mulher mais sofre violência. Por quê? Porque essas violências ocorrem dentro de casa. Que horror, meu Deus do céu. E assim, os casos são tão bizarros que às vezes até um ex-ficante consegue se achar no direito, como aconteceu com aquela moça que foi arrastada e depois morreu mesmo, né? Perdeu as 2 pernas e depois morreu. Por um ex-ficante, não era namorado, não era marido, não era nada. Só o sentimento de posse é tão grande que um simples, vamos dizer, um relacionamento passageiro dá a ele a sensação de posse. É isso que a gente vê na nossa cultura, infelizmente, que é extremamente machista, né? Aqui no Brasil, no Maranhão também, não foge a essa regra, onde existe essa relação de poder, onde o homem acha que manda e a mulher obedece. Tem que obedecer. E se ela não obedece, ela vai ser castigada, Ela vai ser castigada. A mulher não é vista como um sujeito de direitos, mas como uma propriedade, uma posse daquele homem, infelizmente. Pois é, esse último caso que foi revelado agora do cantor, se eu não me engano, né? Gente, a barbaridade que ele faz com aquela mulher. Na lua de mel. Mas pensa numa situação daquela, você vê aquela moça chorando, desesperada, para ela se expor na televisão chorando daquele jeito, é porque ela não estava mais aguentando nada, né? E aí a gente vê que isso acontece com qualquer mulher. Com qualquer mulher. De qualquer classe social, com qualquer grau de instrução. Apesar do maior número de vítimas ser a mulher negra e a mulher pobre, a gente vê que essa violência basta ser mulher para você sofrer. Então, nós mulheres precisamos cada vez nos unir mais, né, para uma mulher fortalecendo a outra, porque nós somos ensinadas a competir umas com as outras. É verdade. Então, a gente tem que rever isso, Somos a gente tem que refletir, né? E desenvolver essa sororidade mesmo, que é esse amor, essa irmandade entre mulheres, uma ajudando a outra, uma fortalecendo a outra, porque o homem continua num lugar de privilégio. Pois é. E você diria que a mulher é bem crítica com relação ao comportamento de outra mulher? Muitas são, porque nós somos ensinadas a isso. A gente ainda tem esse resquício desse comportamento, né? Aquela ideia da mulher ser escolhida, e para ela ser escolhida, a outra precisa ser preterida, faz com que haja essa crítica em relação a outra mulher, essa competição. A gente é ensinada a competir, mas da mesma forma que a gente foi ensinada a competir com outra mulher, a gente tem que ser ensinada a amar, a cultivar esse laço de amor, de irmandade, de sororidade, porque nós estamos no mesmo lugar de opressão. Enquanto que o homem está naquele mesmo lugar de privilégio. Todas estão. Quando você disse que não existe classe privilegiada, você vê juízas, delegadas que trabalham... Médicas. Eu falo, nesse caso específico, as juízas, delegadas, que trabalham com a questão da segurança da mulher, acabam sendo mortas por seus parceiros. Você diz, gente, mas como assim? Ela não estava trabalhando com isso? Mas é diferente. Quando envolve afeto, você já não tem a imparcialidade para julgar. Não tem imparcialidade. Né? Você que está de fora, você consegue enxergar, mas a mulher que está vivendo aquele relacionamento, ela não consegue enxergar. Exatamente. Por isso, ela precisa de ajuda. Todas precisam. Que uma amiga que esteja vendo, que converse, que acolha, olha, eu estou aqui do teu lado, eu não estou te julgando, no teu momento, vamos à delegacia. Outra coisa, Elda, você pode pedir a medida protetiva de urgência da sua casa, online, no celular, você acessa o site
Tribunal de Justiça do Maranhão, Defensoria Pública do Maranhão ou Ministério Público do Maranhão, e você consegue pedir sua medida protetiva de urgência de casa, sem ter que ir até a delegacia. Sai uma decisão judicial te protegendo e, no caso de descumprimento, ainda assim, esse homem continuar mandando mensagem, se aproximando de ti, vá até a delegacia e aí a delegada vai representar pela prisão e esse cara pode ser preso por descumprimento de medida protetiva de urgência. Pois é. E no caso de a mulher não denunciar, ela não pode ser julgada, gente. Ela não pode ser julgada. Você não sabe o que ela está passando. A gente tem que apoiar, não é dizer, ela gosta, ela volta para ele, ela não tem vergonha mesmo, ela já apanhou várias vezes e continua lá. Por que será que ela continua? Quem gosta de apanhar? Ninguém gosta de apanhar, a culpa ninguém nunca gosta é da mulher. de sofrer, ninguém gosta disso, todo mundo gosta de ser bem tratado, você não gosta? Homem não gosta? Todo mundo gosta de ser bem tratado e respeitado. No caso de mulheres trans, delegada, qual é a situação aqui no Maranhão? Desde o início da inauguração da Casa da Mulher Brasileira há 8 anos, a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira faz todos os atendimentos para mulheres trans, mulheres lésbicas, sem qualquer diferenciação, até porque na lei não há essa diferenciação. Isso. São acolhidas da mesma forma, são protegidas da mesma forma. Ano passado a gente não teve nenhum registro de feminicídio de mulheres trans. Ai, que bom. O último foi em 2024, que foi aquele caso chocante, que bem teve uma emblemático, repercussão mundial, inclusive, né? Mas o crime foi elucidado, o autor foi preso e a gente continua seguindo e trabalhando enquanto rede, não só Polícia Civil, Polícia Militar, Sistema de Segurança Pública, Poder Judiciário, Ministério Público, Assistência Psicossocial, tanto secretarias da mulher do interior que fazem um trabalho assim maravilhoso. Muitos casos de violência contra a mulher me são reportados a partir de secretárias da mulher do interior do estado. Pois é, isso que eu ia perguntar. No interior do estado, essa sensação de segurança dessa rede de proteção é a mesma? Sim. Onde existe uma Casa da Mulher maranhense é muito melhor. Claro, porque no mesmo espaço a gente consegue reunir todos os órgãos que trabalham no enfrentamento contra a mulher, da violência contra a mulher. Mas esse não é o caso nosso, né? Mas a maioria não tem Casa da Mulher maranhense. Mas ainda assim a gente faz um trabalho muito intenso. A Polícia Civil, eu posso falar aqui, que é o órgão que eu represento, de ir até esses municípios para fazer capacitações, sensibilizar para que todos os órgãos trabalhem de forma integrada, porque a proteção não vem com o trabalho isolado de um órgão só. A gente só consegue a proteção quando essa mulher está assistida por todos esses órgãos e aí sim ela vai conseguir sair desse ciclo da violência. No caso do interior, até uma igreja serve como um ponto de apoio na hora em que você busca essa proteção, não é isso? Com certeza, a gente faz ações nas igrejas evangélicas, igrejas católicas e os padres e os pastores, eles já estão sensibilizados porque muitas vezes um discurso dentro de uma igreja acaba acolhendo o agressor e não a mulher. Exatamente, então, exatamente. Isso tem mudado também. Os padres e os pastores, eles estão se envolvendo, acolhendo as mulheres, repelindo machistas e comportamentos agressores dentro da própria igreja, para que essa mulher tenha ali também mais um local de apoio. Mais um local de apoio, porque se já não tem em casa, não estiver na igreja, não estiver num clube de mães, não estiver numa associação, como é que vai, onde é que vai buscar socorro, gente? Mas olha, o que importa dessa entrevista é a gente avançou nessa proteção. A gente avançou e avançou muito. 25% são 18 vidas preservadas. Isso significa que o trabalho que está sendo realizado aqui está dando certo, né? Vocês estão de parabéns, delegado. Graças a Deus. É um trabalho de toda a rede, eu enfatizo mais uma vez, é um trabalho de toda a rede de proteção da mulher, de todo o estado, e que a gente continue fortalecendo, se fortalecendo enquanto rede, para que a gente consiga alcançar mais mulheres e salvar mais vidas de mulheres. Olha, nós estamos só começando o ano, essa foi a primeira entrevista da delegada que está sempre aqui comigo, que a gente está sempre atualizando esses dados, mas eu espero que todas as entrevistas desse ano a respeito desse assunto sejam nesse sentido, de que a gente avançou mais, de que a gente está cuidando mais das nossas vítimas, das nossas possíveis vítimas, das nossas mulheres em situação de vulnerabilidade e que chegar ao fim do ano a gente vai comemorar novos números assim. Delegada Wanda Moura, muito obrigada por mais essa participação, por me ajudar a fazer o café de hoje, por dividir todas essas informações comigo. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui contigo.
Obrigada, bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou sabendo que a nossa rede de proteção à mulher está dando certo, está fazendo um trabalho bonito e está avançando, fazendo bonito no Brasil, né? A gente está bem à frente de muitos estados, a gente está fazendo bem, está ficando bem na fita. Tchau e até a próxima.